Olá, tudo bem? Eu me chamo Helenice Miguel, eu sou cirurgiã dentista especialista em radiologia odontológica e hoje esse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre a avaliação da radiografia periapical dentro da radiologia odontológica, tá bom? Eu recebi algumas dúvidas sobre o que eu posso ou não avaliar e laudar na radiografia periapical, tá bom? Fique comigo que nós vamos discutir um pouquinho mais sobre esse assunto, tá bom? Na radiografia periapical, eu tenho acesso ali a coroa, a raiz do dente e ao tecido ósseo adjacente, ou seja, o tecido ósseo que circunda ali a raiz do dente. O que eu devo laudar na radiografia periapical? Primeira coisa, eu vou avaliar a coroa do dente, eu vou avaliar se eu tenho cárie, se eu tenho destruição coronária, se eu tenho algum tipo de restauração. Eu vou avaliar toda a coroa como um todo, né? Se eu tenho algum retentor metálico ali descendo em direção à raiz do dente. Então, assim, a primeira coisa que eu vou avaliar na radiografia periapical é a coroa do dente. Eu vou avaliar se tem destruição coronária extensa, eu vou avaliar se eu tenho restauração, a qualidade dessas restaurações, se elas estão íntegras ou não, se elas estão ali sem adaptação. Então, ou seja, na radiografia periapical, a primeira coisa que eu vou avaliar é a coroa do dente. Logo abaixo eu vou começar a avaliar a raiz do dente. Eu preciso avaliar, o que eu vou avaliar na raiz do dente? Eu vou avaliar se o conduto radicular desse dente está obturado ou não. Eu preciso avaliar a qualidade dessa obturação, ou seja, se ele está parcialmente obturado, se ele está totalmente obturado. Então, ou seja, eu vou avaliar por completo a raiz do dente. Eu preciso avaliar também se eu tenho algum tipo de retentor intracanal, algum pino metálico, estético ou não. Eu preciso avaliar também o ligamento periodontal. Eu preciso avaliar se eu tenho nessa raiz desse dente espessamento ou não desse ligamento periodontal. Eu preciso avaliar também se eu tenho ou não rarefação óssea, se eu tenho alguma lesão no periápice desse dente. Então eu vou avaliar o ligamento do dente por completo. E também eu vou avaliar se eu tenho algum tipo de fratura radicular, se eu tenho algum tipo de trinca radicular na raiz desse dente. E logo após eu vou avaliar todo o tecido ósseo que circunda a raiz desse dente. Então eu vou avaliar se eu tenho a presença de lesões radiopacas, eu vou avaliar se eu tenho ou não a presença de lesões radiolúcidas, a extensão dessa lesão. Eu vou avaliar também crista óssea, o nível da crista óssea desse dente, se ele está em nível normal, com aspecto de normalidade, se eu tenho ali uma perda óssea leve. Eu vou quantificar essa perda óssea, sempre eu preciso quantificar a perda óssea em leve, moderada e severa. Por quê? Para que esse paciente seja encaminhado por um tratamento periodontal. Então, eu preciso quantificar essa perda óssea, eu preciso falar qual a altura de perda óssea eu tenho nesse dente. Dentes que têm mais de uma raiz, multirradiculares, eu preciso saber se eu tenho lesão ou não de furca. Essa perda óssea já atingiu ali a região de furca, então eu preciso também descrever essa perda óssea na região de furca de dentes multirradiculares, tá bom? Então, ou seja, relembrando, o que eu vou avaliar na radiografia periapical? Primeira coisa, coroa. Eu preciso avaliar se eu tenho cárie ou não, se eu tenho destruição coronária, se eu tenho algum tipo de restauração. Depois eu vou avaliar a raiz do dente, eu vou avaliar o conduto desse dente, se ele está obturado ou não. E eu preciso avaliar também se eu tenho alguma fratura radicular ali na raiz desse dente. Eu vou avaliar também todo o ligamento periodontal do dente, se eu possuo alguma lesão, alguma rarefação, algum espessamento. E por último, eu vou avaliar a qualidade óssea desse paciente, se eu tenho perda óssea ou não. Eu vou quantificar essa perda óssea e eu preciso quantificar essa perda óssea. Então, esses são os elementos que eu vou avaliar na radiografia periapical, ok? Espero que esse vídeo tenha te ajudado, espero que esse vídeo tenha esclarecido dúvidas suas em relação à radiografia periapical dentro da radiologia odontológica, tá bom? Vou ficando por aqui, um forte abraço, tá bom? E até mais. Tchau!